Será que é ignorância ou manipulação intencional mesmo? Veja só o que Lula disse nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro, durante um evento no Rio de Janeiro. Uma coisa importante é que nós não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que em 1936 criou a possibilidade de se estabelecer, um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito. A gente morar, a gente comer, a gente estudar e a gente ter o direito de ir e vir. E desde que foi criado, o salário mínimo não preenche esses requisitos da intenção da lei. É fato que o salário mínimo no Brasil é incapaz de garantir uma qualidade de vida digna para o cidadão. Só que o fato de Lula estar falando isso agora é de uma hipocrisia indescritível. Primeiro porque, entre os períodos dele e de Dilma Rousseff como presidentes da República, já se foram mais de 16 anos de governos petistas e a situação não chegou nem perto de ser resolvida. Mas o principal ponto ainda é outro. Em vez de resolver, os governos petistas levam o país para o caminho contrário. O Brasil já tem um grave problema estrutural que impõe barreiras quase intransponíveis para o empreendedorismo. E a forma como a consolidação das leis do trabalho foi desenhada tem grande parcela de culpa nisso. Só que a visão petista piora ainda mais esse cenário exponencialmente. E o próprio Lula retratou isso apenas alguns minutos depois, nesse mesmo discurso. Não é os empresários, porque todos os empresários podem pagar mais que o salário mínimo. E por que ele pode pagar? Porque ele vai colocar o salário no custo do produto que ele fabrica e que ele vende. Se ele percebesse que o trabalhador ganhando melhor ia comprar o produto que ele mesmo produz, ele não seria avarento na hora de pagar o salário mínimo. Então ele não paga. O empresário poderia pagar a mais jogando esse custo no valor final do seu produto ou serviço. Essa é a solução na visão de Lula. Só que esse mesmo Lula falou alguns meses atrás, diante de uma inflação descontrolada, que se o produto está caro no supermercado, o cidadão não deve comprar. Como é que faz essa conta fechar, então? Lula discursa jogando o trabalhador contra o empresário, criando essa narrativa de que o empresário está ficando rico explorando o trabalhador, mas ele ignora a realidade brasileira. Se nós pegarmos algumas notícias de 2025, especialmente da metade do ano em diante, esse cenário fica muito claro. O Brasil está batendo o recorde de recuperações judiciais, sendo que mais de 70% são pequenas empresas. O Brasil está batendo o recorde de empresas inadimplentes, com mais de 30% das empresas não conseguindo pagar suas dívidas. O Brasil está batendo recordes de falências de empresas também. Agora eu pergunto, como é que o empresário vai pagar um salário maior se ele nem está conseguindo manter sua empresa aberta? E essa situação definitivamente não existe por acaso. Existem países ao redor do mundo onde a renda média, o poder de compra e a qualidade de vida do cidadão é muito maior. Só que esses países são atacados pela esquerda nos seus discursos. São acusados de serem imperialistas, exploradores e blá blá blá. Quando é para criar as suas políticas, o PT vai buscar referência nos socialistas, aqueles que não deram certo em lugar nenhum no mundo, aqueles onde a população vive em uma miséria desumana. Criticam os Estados Unidos por não terem SUS, por não terem tantos direitos trabalhistas quanto no Brasil, mas ignoram completamente o fato de que o cidadão americano tem dinheiro para pagar por uma saúde particular, tem dinheiro para não precisar de seguro-desemprego, FGTS, etc. E por que o cidadão americano tem dinheiro? Porque lá o governo não joga contra o empresário, porque o cidadão americano já entendeu que quem sustenta o país é a iniciativa privada e não um bando de políticos safados que fazem esses discursos moralistas enquanto sugam tudo que podem da máquina pública. Quantos brasileiros você já viu largando tudo que tem aqui para tentar a sorte nos Estados Unidos? Agora, quantos americanos você já viu largando tudo que tinham lá para vir para o Brasil em busca de uma vida melhor? Precisa desenhar. Bom, eu ainda separei mais uma contradição absurda de Lula nesse mesmo discurso, mas antes de mostrá-la, eu tenho um recado importante para você. Não é possível. Deve ter alguém pagando para que isso seja publicado, porque notícia definitivamente não é.
Quantas vezes você já pensou isso ao ler alguma manchete da chamada grande imprensa? Quantas vezes você já desconfiou da credibilidade daqueles que supostamente lhe apresentam os fatos? Pois é, eu tenho certeza que, ao refletir sobre essas perguntas, imediatamente lhe surgiram até alguns nomes na cabeça. Não adianta, quando a militância política e ideológica toma conta daquilo que deveria ser jornalismo, a confiança do leitor nunca mais será a mesma. A boa notícia é que ainda há exceções. Ainda há quem se mantenha firme nos seus princípios e no seu compromisso com a verdade. Eu estou falando da Gazeta do Povo, que segue enfrentando poderosos, denunciando a corrupção e trazendo a verdade nua e crua, doa a quem doer. Além de décadas de uma história construída com base na confiança, a Gazeta ainda traz colunistas de peso, que revelam o que há nos bastidores do meio político e o que há por trás das principais decisões tomadas. E agora vem a melhor parte. Aquela promoção da virada ainda está valendo. Por apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses, você garante o seu acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está aqui na tela. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e garanta seu acesso a todo o conteúdo do melhor jornal do Brasil. Bom, como eu falei anteriormente, eu ainda separei mais um trecho absurdo desse mesmo evento no Rio de Janeiro. Veja só. E todos nós gostamos de coisas fáceis. Você não vê um influencer. Você sabe, agora uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. O desejo de atacar o seu antecessor é tanto que Lula nem percebe que, ao citar esses números, ele está expondo a sua própria contradição de se colocar como o homem do povo. Só que, ironicamente, apenas alguns segundos depois, ele estava dando a receita que os seus próprios eleitores deveriam seguir. Então é assim, gente. É mais fácil acreditar numa mentira. Porque, na verdade, você tem que provar. A mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita. Você nem conhece o cara, por que você acredita, porra? Vai procurar conhecer o cara. O problema é que se o povo começar a pesquisar aquilo que o senhor fala, seu Lula, o povo vai perceber que mais da metade é mentira. E aí, de onde o senhor vai tirar votos?